Bom dia a todos. Nós estamos aqui. Bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui para a defesa da dissertação de mestrado do Rodrigo Fernandes Lucena. E nós estamos muito felizes por poder fazer este evento como uma atividade do grupo de pesquisa Patativa, Docência, Arte e Vida. O Rodrigo escreveu sobre o processo de institucionalização da formação inicial de professores de música na UFC. E hoje nós temos aqui conosco, além das pessoas convidadas que vieram torcer pelo Rodrigo, temos a banca composta pelos professores José Álbio Moreira de Sales, né, que possui graduação em arquitetura, licenciatura em arte e educação, mestrado em desenvolvimento urbano, doutorado em história e também pós-doutorado na Universidade do Porto, onde ele pesquisou sobre a formação do professor de História da Arte. Temos também o professor Luiz Botelho Albuquerque, nosso colega do programa de pós-graduação em Educação, que é graduado em Música, Composição e Regência pela Universidade de Brasília, mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Sociologia da Educação. Então, Rodrigo, de acordo com os procedimentos tradicionais, você terá de 20 a 30 minutos para apresentar o seu trabalho e, após a sua apresentação, nós teremos as considerações da banca. Após as considerações da banca, eu vou criar uma sala, mandar o link para os professores, onde nós nos reuniremos para definir qual o resultado deste momento. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer ao professor Álvaro e ao professor Botelho por mais esse momento de compartilha, né, de alegria de estarmos juntos. Então, Rodrigo, com você, a palavra. Bom dia a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao professor Álbio e ao professor Luiz Botelho, professor Tio Elvis, né, por estar acompanhando esse momento, mais de 2 anos, né, 2 anos e 2 meses, nesse processo de construção dessa dissertação. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Vou começar aqui apresentando, e a todos também que se dispuseram, né, estarem aqui com horários e fuso horários diferentes, né, que tem algumas pessoas de outros países que estão aqui. Eu fico muito agradecido por disporem esse tempo. Só um momento que eu vou apresentar os slides. Então, o meu projeto, né, o meu projeto de pesquisa, ele partiu de um processo de institucionalização da formação inicial de professores. Eu iniciei a fazer essa pesquisa em 2019.2 e agora eu estou concluindo ela, estou apresentando e defendendo a minha pesquisa para vocês. O meu primeiro interesse, né, o meu interesse inicial para os estudos em música, ele surge a partir da informalidade. Né? Eu participei de alguns grupos musicais, de algumas instituições religiosas, e na busca por melhorar a minha prática musical, eu buscava alguns cursos, alguns locais em que eu pudesse aprender e aperfeiçoar as minhas técnicas, o meu conhecimento musical. Entretanto, ao concluir o meu ensino médio, a oportunidade que eu tive foi em conhecer o curso de Educação Musical na Universidade Federal do Ceará, tendo em vista que era uma universidade que não dispunha de um teste de habilidade específica, que é conhecido como THE, que são testes que meio que medem o seu conhecimento musical e que são pautados em um conteúdo que não está acessível na educação básica brasileira até hoje, né, que é um conteúdo pautado
na música com uma vertente europeia, né? Um ensino de música com essa visão europeia. Ao ingressar na Universidade Federal do Ceará por meio de um vestibular, né, eu participei também de alguns cursos de extensão, para alguns projetos de extensão, como o Coral da FACED, o Coral da UFC e o PIBID, né, o PIBID, principalmente o PIBID, por ser um programa institucional de bolsa de iniciação à docência, eu tive a oportunidade, né, de entrar na escola pública, de participar de um projeto que fomentava a capacitação da formação inicial de professores. Ao concluir o meu curso de graduação em 2014.2, eu comecei a atuar como professor da educação básica da rede municipal de Fortaleza, né? E durante esse processo, eu fui supervisor do PIBID, então anteriormente eu tinha sido bolsista como graduando, agora eu estava atuando como supervisor do PIBID. E, em seguida, eu fui professor preceptor da residência pedagógica, que é um programa também de iniciação à docência de estudantes que estão na graduação. Então, eu tive essas duas oportunidades de trabalhar com a formação inicial de professores de música atuantes na educação básica. Então, a minha necessidade de compreender os processos de formação inicial de professores de música na UFC surge a partir dessa minha dimensão e da minha própria experiência no campo da educação básica, por ter passado por um processo em que o acesso à educação musical ela era limitada a alguns grupos sociais, tendo em vista que em Fortaleza também nós não temos uma faculdade, uma escola pública de música. Então, compreender esse processo de formação inicial e os educadores pioneiros na educação musical, eles contribuíram diretamente, que contribuíram direta e indiretamente para o curso de música, foi um grande anseio de tentar amparar e pesquisar o meu projeto. O recorte da minha pesquisa, ele se deu no primeiro curso de música da Faculdade de Educação, né, que foi o curso de música, primeiro curso de música criado na Faculdade de Educação, que foi o curso que agora está ligado ao Instituto de Cultura e Arte da UFC, né? A minha escolha por ter feito esse recorte foi justamente por passar pelo curso, por vivenciar o curso. Então, o meu trabalho ele poderia ser bem direcionado nesse espaço, nesse campo, né, que Bourdieu chama de campo. Então, a justificativa, eu acabei pulando, né? A justificativa do meu trabalho vai em decorrência da minha formação, né? E ela surge realmente em compreender os limites impostos à formação a nível superior na área de música. Esses limites impostos é justamente o que eu falei sobre os testes de habilidade específicas, né? Os testes de THE. E considerando o meu envolvimento pessoal, acadêmico, profissional na educação musical, eu verifiquei a necessidade de pesquisar esses processos de institucionalização da formação inicial de professores de música na UFC e quais foram as dimensões, sejam elas sociais, humanas, profissionais, que são consideradas dentro desse projeto, desses documentos que permeiam a institucionalização da formação inicial de professores na UFC. Então, surge uma questão central na minha pesquisa, que quais foram as estratégias, os significados, os elementos e os princípios que se expressaram nos documentos institucionais que traduzem a educação musical na UFC e que levaram à implantação do curso de educação musical, que primeiramente foi chamado de curso de educação musical e posteriormente ele, a partir de uma normativa federal pelo Ministério da Educação, ele se tornou um curso de licenciatura em música. Então, a minha questão central é tentar compreender essas estratégias e significados. Então, o objetivo da pesquisa é compreender, à luz dos documentos que estão disponíveis e que estavam disponíveis a mim, o percurso de institucionalização do conhecimento musical e da formação inicial de professores de música na UFC, buscando evidenciar especificidades pedagógicas que neles podem estar contidos. E daí surgem mais 3 objetivos específicos.
né, que vem analisar as questões históricas e sociais que influenciaram a construção dos documentos curriculares do primeiro curso de música da UFC, tendo em vista que um processo de incorporação de conhecimento de capitais e reconhecimento do campus e do próprio hábitos, ele parte também de uma questão histórica e social no qual o sujeito ele está envolvido. Verificar a coerência entre o conteúdo dos currículos e dos documentos oficiais relacionados ao ensino de música na UFC. E também identificar as estratégias de democratização ao acesso do conhecimento musical no percurso de institucionalização da formação inicial de professores de música na UFC. Tendo em vista que o curso de música na UFC, ele foi o primeiro, desde a sua origem, né, desde quando ele foi instituído, a não exigir um teste de habilidade específica. Então, para alcançar esses objetivos, eu, juntamente com o meu orientador, elaboramos uma metodologia de pesquisa, que a forma mais coerente foi de apresentar em duas partes essa pesquisa, diante de uma necessidade de contextualizar os marcos históricos, né, que conduziram essa institucionalização. A primeira parte foi justamente essa, né, eu fiz uma descrição dos processos de institucionalização, apresentando personagens e projetos que fomentaram essa institucionalização, a primeira criação do curso de música, e uma segunda parte foi a análise do conteúdo desses documentos, né? Documentos que antecederam o curso de música da UFC, como alguns projetos de extensão que eu vou apresentar um pouco mais à frente, e que vão utilizar as técnicas de análise de conteúdo de Lawrence Bardan. A natureza da minha pesquisa, ela parte de uma abordagem qualitativa, né, qualitativa dos dados, em que eu pude considerar todo o contexto social histórico dos documentos dos quais eu analisei, partindo também de uma característica de pesquisa descritiva, né, já que a formação das palavras e dos números, elas são necessárias para entender a mensagem que o texto ele está nos propondo a apresentar. Então, ele também traz essa característica descritiva. As técnicas de coleta de dados, elas seguiram a partir de as informações e dados, né, de uma pesquisa bibliográfica e documental, e a análise desses dados, elas foram baseadas nas técnicas de análise de conteúdo de Lawrence Bardan, que tem como objetivo decodificar o conteúdo das mensagens, né, permitindo uma inferência e não indexações de palavras sobre forma condensada. Então, a partir dessas técnicas de análise de conteúdo, eu pude também compreender o contexto do quais os documentos foram elaborados, para a partir daí elaborar uma interpretação dos dados. O procedimento de uma análise de dados partindo do princípio de Bardan, da análise de conteúdo, ela vem por 3 etapas, que é a organização, a codificação e a categorização, porque a partir dessas 3 etapas, eu vou poder esclarecer as intenções e as ações que os elaboradores dos documentos, eles estavam se propondo a fazer. No primeira etapa, na organização, eu selecionei alguns documentos, seguindo também a sua relevância, de acordo com o objetivo da minha pesquisa, caracterizando em alguns critérios de inclusão. Foi necessário entender o contexto histórico desses documentos e fez-se necessário que houvesse um docente ligado ao ensino, né, atentando-se ao critério de que analisar um processo institucional de pesquisa, ensino e extensão acadêmica, faz necessário que haja realmente um docente no curso na universidade que esteja ligado a essa perspectiva de ensino, não apenas só a extensão, né? Os documentos eles teriam que ser relacionados com pró-reitorias, faculdades e institutos que estivessem vinculados somente ao UFC, né? E os documentos também, né, havia-se a necessidade de verificar um processo de institucionalização da formação inicial de professores de música. Então, seguindo esses critérios de inclusão, é que a minha metodologia, numa etapa de organização, ela seguiu. E os documentos selecionados e encontrados foram 6,
né, o projeto de Departamento de Artes da UFC, que surgiu em 1988 e 1989 pela professora Isaíra Silvino, o projeto de criação do curso de extensão em música, que aconteceu em 1995, sob a elaboração do professor Elvis Matos, né, o regimento do curso de extensão em música, em 1998, a proposta de criação do curso de educação musical da UFC, que seguiu também sob a elaboração do professor Elvis e do professor Erwin, o projeto pedagógico do curso de educação musical, que foi em 2006 e que teve a colaboração de vários educadores, na verdade, da Faculdade de Educação e diversas pessoas que pautavam a educação musical em Fortaleza no projeto, nesse primeiro projeto, e o projeto pedagógico do curso de música em 2015, né, que já estava acontecendo, o curso já estava fundamentado, já estava acontecendo desde 2006, então a partir de um momento que havia novos professores, né, que ingressaram posteriormente ao curso, houve a necessidade de criar um novo projeto pedagógico de curso. Então, foi elaborado também por uma gama de outros educadores, outros professores da universidade que estão atuando até agora no próprio curso. E o processo de codificação, né? A segunda etapa foi um processo de codificação, em que eu pude elaborar indicadores, né, que pudessem, de alguma forma, colaborar com o meu processo de interpretação. Então, a partir de um elemento central, que foi a institucionalização da educação musical superior na UFC e a formação inicial de professores de música, a operacionalização, né, que foi o tratamento dos dados e dos documentos oficiais, partindo de um critério de seleção e organização, uma criação de categorias analíticas e categorias empíricas, nos quais eu pude analisar as propostas curriculares, a seleção dos documentos, a estruturação, a forma em que o conhecimento musical ele era reproduzido, as dimensões sociais os quais eles eram amparados, eles eram fundamentados, e principalmente a forma em que o conhecimento musical ele é difundido dentro dos documentos os quais foram analisados. E a terceira etapa é a categorização, que é o processo realmente que você vai classificar os dados interpretados e reagrupá-los em analogias, né? Seguindo um critério que ele pudesse ser interativos e que houvesse uma ligação com dimensões pedagógicas. E aqui eu apresento o quadro que foi adaptado por Souza, eu adaptei, né, na verdade, do trabalho de Souza Júnior, e que ele traz algumas propostas, algumas dimensões pedagógicas, algumas dimensões sociais, humanas e profissionais, além de um processo em que eu pude compreender a organização dos conteúdos e a seleção dos conteúdos, que foi baseado em categorias analíticas e categorias empíricas. Para que eu pudesse também fazer essa interpretação dos dados, seguindo esse quadro que eu apresentei anteriormente, que os quais eu pude categorizar os documentos, eu precisava entender alguns conceitos. Um deles é o conceito de hábitos, né, que é um processo, segundo Bourdieu, de incorporação da própria história em que o sujeito participa. Então, elementos, vivências os quais os sujeitos vivenciam, eles perpassam por uma dimensão em que eles são incorporados, né, e principalmente quando a gente permeia numa teoria de sistema de ensino. O Hábitos e a Educação Musical, né, em que eu pude fundamentar o meu trabalho sobre uma perspectiva de formação de professores, de música principalmente, tentar relacionar o trabalho de Bourdieu também com o trabalho do próprio Pereira, né, que traz essa compreensão do hábitos conservatorial, que já é o terceiro tópico, e que envolve uma questão de uma ação pedagógica. O hábitos conservatorial, ele vai em cima de um processo em que as universidades, elas estão pautadas no seu currículo, no ensino de música relacionado com os conservatórios,
né? Por isso, hábitos conservatorial, em que a música europeia ela é o elemento principal e considerado um conteúdo oficial para que haja uma construção desses currículos. Então, meio que esse processo ele pode ser um pouco exclusório, né, quando a gente considera o nosso campo atual aqui em Fortaleza. Mas aí vamos deixar um pouco mais para frente que eu vou tentar explicar. E com isso, por ser duas etapas, a primeira etapa eu apresento aqui, que é o ensino de música em Fortaleza na universidade, que surge com o departamento de música, né, pelo professor Heitor Martins Filho, que convidou o professor Orlando Leite para poder desenvolver um trabalho, né, a criação de um curso de canto coral na Universidade Federal do Ceará. Entretanto, comitantemente com esse processo, Orlando Leite também assume a direção do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, o CEMAN. Então, havia-se um trabalho dentro do próprio CEMAN, por ser uma instituição privada e ainda ser uma instituição privada, havia também um espaço de um ensino coletivo de música de forma gratuita, né? O CEMAN, então, por haver essa conexão com a Universidade Federal do Ceará, ela pôde se tornar uma instituição agregada ao UFC. Ela não foi institucionalizada ao UFC, porque naquele momento histórico, a UFC ela também estava incorporando alguns cursos que já aconteciam pela cidade para poder formar a universidade. Diante disso, a gente percebe aqui em Fortaleza o curso de Direito, que é num lugar diferente do curso de Agronomia, no curso de Arquitetura. Então, naquele momento, a universidade ela agregava alguns cursos numa proposta de poder institucionalizar elas. Com essa ideia, o próprio Orlando Leite propôs a criação de um curso superior em música dentro do CEMAN. E esse curso superior em música, ele formou diversos educadores, né, que perpassaram a própria construção do ensino na UFC. Entretanto, por trazer essa proposta de canto coletivo, do ensino de música pautado na voz, e por o CEMAN, né, o conservatório, ser conhecido como uma escola de pianista, houve muita resistência entre o próprio corpo docente, entre a tradição do que já acontecia com o novo. E nos deparamos com isso com hábitos, né, o próprio hábitos que Bourdieu nos apresenta. E nada mais comum realmente haver essa resistência, considerando que os moldes europeus, eles eram considerados como o padrão à época, né? O exemplo de cultura naquela época. Infelizmente, em 1968, por questões políticas no nosso país, né, houve o encerramento de todos os projetos relacionados à arte na UFC. Né? O país passou por um momento de ditadura militar, então não havia esse interesse por parte dos militares em dar essa continuidade em projetos relacionados à arte. Né? Na década de 70, embora ainda estivéssemos nesse momento conturbado no nosso sistema político, houve a reativação do coral da UFC, né, pela professora Kate Lage, mas infelizmente ela não pôde passar muito tempo por alguns problemas de saúde, mas o trabalho dela foi de fundamental importância no sentido de internacionalizar o coral da UFC. Nesse momento, o coral da UFC ele participou de alguns intercâmbios musicais, recebeu alguns coros de outros países e foi bem aliado à Casa de Cultura alemã, né? Em seguida ao trabalho da professora Kate Lage, tem o protagonismo da professora Isaíra Silvino, que foi convidada para poder reger o coral da UFC e ligada num projeto de extensão. Entretanto, por ela ter uma graduação na área de Direito, ela pôde assumir uma vaga na Faculdade de Educação e tornou-se, então, a primeira professora que tinha essa formação musical no ensino, nesse contexto da própria universidade. Né? E com isso, com os trabalhos que ela desenvolvia, ela tentou criar um projeto que foi o Departamento de Arte. Nesse Departamento de Arte,
ele estava com o objetivo de capacitar professores que já atuavam na educação, né, mas que tinham essa necessidade em poder se aperfeiçoar com o ensino da música, com o ensino das artes. A professora Isaíra não pôde, e também estava regente do coral da UFC na época, mas ela não pôde dar continuidade ao projeto por um acidente que ela teve, um acidente automobilístico. Então, o professor José Colares, ele assumiu a regência do coral da UFC por um breve período, né, e teve a sua continuidade em seguida pelo professor Elvis e pelo professor Erwin, certo? O professor Elvis, ele também é um protagonista, foi um protagonista né? Um protagonista na educação musical na UFC, e ele cria, então, o SEM, que é o curso de educação musical, o curso de extensão musical na UFC, que era um curso também que trazia essa perspectiva de formação de professores, mas também de uma proposta de poder formar grupos musicais que pudessem se apresentar dentro e fora da universidade. Com essa proposta do SEM, que ficou durante vários anos acontecendo dentro da UFC, surge a ideia do primeiro curso de educação musical da UFC em Fortaleza, também com o apoio do professor Erwin. Houve essa necessidade de criar esse curso de educação musical na UFC. Então, que a música, o ensino de música, ele não ficaria apenas pautado na extensão universitária, mas também no ensino. E aí foi um grande passo para a UFC nessa proposta de institucionalização da formação inicial de professores. Os documentos analisados na segunda etapa da pesquisa, como eu citei anteriormente, foi o projeto de departamento de arte, o projeto de criação do curso de extensão em música, o regimento do curso de extensão em música, o projeto de criação do curso de educação musical, o PPC de 2006 e o PPC de 2015. Então, a partir dessa análise desses conteúdos, eu percebi que nós percebemos, na verdade, que havia uma busca na própria UFC, nos educadores que pautavam esse trabalho, de oportunizar o acesso ao conhecimento musical, em que eles também compreendiam a desnecessariedade da aplicação de testes que mediam o conhecimento musical dos estudantes e aspirantes ao curso de licenciatura em música na UFC. Essa desnecessariedade de aplicações de testes, ela surgiu a partir das reflexões da professora doutora Ana Maria Iório, né, que em um momento de reunião da construção do curso de música da UFC, houve-se o entendimento que considerar o campus, o hábitos e o capital fazia-se necessário para a criação de um curso que estava sendo dentro da própria universidade e dentro da faculdade de educação, e com isso houve essa fragilização e a desestruturação de um teste de habilidade específica. Só um momento. A partir também dessa análise do conteúdo, percebe-se na proposta pedagógica uma necessidade de ensinar música e também de ensinar a ensinar música, né? Então, nós percebemos uma visão de formação de professores de música capazes de atuar de uma maneira crítica e reflexiva diante da sociedade. A dimensão humana e a releitura da realidade através da arte, ela também surge num processo de libertação social, né, em que os estudantes eles faziam parte e que eles também estavam habilitados a desenvolver um raciocínio crítico e reflexivo a partir do próprio processo de ensino-aprendizagem. Não apenas, e também compreender essa dimensão humana e a dimensão profissional, ela reflete num processo de institucionalização da música, do ensino de música, de uma forma democrática. A voz como um instrumento musical, presente e fundamental no decorrer das disciplinas, ela é um instrumento marcante em todos os projetos, né, em todos os projetos analisados, tendo em vista que ser um instrumento musical biológico, né, e que todos têm. Então, de alguma forma, há uma busca em democratizar esse conhecimento musical.
né? E diante da nossa situação social e econômica do Estado e da cidade que nós vivemos, foi uma estratégia muito pertinente para o para os projetos que foram analisados. E com isso também os impactos da violência simbólicas, quais é apontada por Bourdieu, elas são minimizadas, considerando que a educação musical através da voz foi uma estratégia significativa para democratizar esse conhecimento. O capital cultural dos estudantes, que antes, por meio do teste de habilidade específica, havia a necessidade de ter um capital cultural pautado no ensino de música, né, no conhecimento musical europeu, agora eles eram considerados para a elaboração de um projeto e de um processo de ensino e aprendizagem, né, no qual foi atentando-se às estruturas pedagógicas e sociais e contextualizando com a realidade do campo. O campo, no caso, seria a própria estrutura da UFC. Então, essas foram as estratégias de considerar o capital dos estudantes para poder elaborar uma proposta, uma estrutura pedagógica que fosse contextualizada com o que de fato iria acontecer, que estava acontecendo, né? De uma forma nas minhas considerações finais, eu percebi que a influência do hábitos conservatorial, que de alguma forma, lendo alguns trabalhos, ele é um pouco demonizado, mas ele está, sim, presente em todos os projetos que foram analisados, mas a forma que ele foi tratado, a forma em que ele foi manuseado, acaba que diminui os impactos desse hábitos conservatorial e também os trabalhos analisados, eles trouxeram essa necessidade de democratizar o conhecimento e a educação musical superior, né? Houve um movimento para poder ampliar o conhecimento musical na UFC e que não necessariamente expressa na aplicação de um teste de habilidade específica. Por quê? Por não haver na cidade um teste de habilidade, não haver na cidade uma escola de música, o teste de habilidade específica foi realmente uma estratégia para haver essa democratização do conhecimento. Entretanto, justamente esse incômodo por não haver essa escola de música, surgiu nos educadores essa vontade de mudar, de poder fazer algo diferente, né? E isso está principalmente numa ênfase na música coletiva e eminentemente vocal, com a difusão que nós percebemos hoje nos cursos, que agora tem vários cursos, né? O curso de música da UFC, em Fortaleza, ele criou outros cursos também, um curso em Sobral, um curso também na região do Cariri, né? Então, essa ênfase na música coletiva, ela foi uma estratégia diferenciada de acessibilizar o conhecimento musical e também na formação de professores, justamente por não existir uma escola pública de música. Então, foi muito pertinente esse trabalho na música coletiva. Eu identifiquei também vestígios do hábito conservatorial, embora, né, apesar da abolição do teste de habilidade específica, mas a forma em que o hábito conservatorial ele foi tratado, de alguma forma ele minimizou os impactos da violência simbólica. Também nas minhas considerações finais, eu coloco a deixa, né, para estudos futuros sobre os impactos da proposta de não existir um THE, quais foram os impactos, né, que estão acontecendo, que ainda não há esse teste de habilidade específica, né, o perfil da formação e atuação dos docentes oriundos de outros percursos de formação e que se agregaram aos cursos da UFC, né? Então, assim, o curso ele foi criado, mas outros profissionais acabaram ingressando posteriormente. Então, assim, o perfil e a atuação desses docentes, como está acontecendo nesse processo atual, né? O papel do programa de pós-graduação em educação na UFC, né? Que desde 2008 ele mantém o ensino de música na linha de pesquisa de educação, currículo e ensino. Então, quais foram os impactos também do papel do programa qual eu estou participando, né? De mestrado e doutorado em educação. E também as conquistas no campo da pesquisa,
dos educadores que também já tiveram seu trabalho, quais foram os impactos, né, que eles e as conquistas que eles tiveram. Então, também são temas bastante auspiciosos para pesquisas futuras. Então, agradeço, muito obrigado a todos por guardar um pouco desse tempo para poder assistir a minha apresentação. E aqui são algumas as referências utilizadas no meu trabalho. E é isso. Muito obrigado, Rodrigo. Nós agora passaremos ao segundo momento do ritual de defesa, no qual a banca apresenta suas considerações e nós conversaremos com o professor Álbio, a quem eu agradeço mais uma vez por estar aqui conosco. Bom dia. Eu é que agradeço a lembrança de estar participando das bancas, a gente está se encontrando, é uma oportunidade, né? De ver aí você, o Botelho, e acabei de ver que entrou também o Gerardo, né? E a gente, companheiros de tantas bancas, nos nossos encontros, que nós, professores, temos esses hábitos de achar que se encontrar na banca é muito bom. A gente vai lá, faz o trabalho e aprende, e discute com os colegas. Isso, para mim, é sempre um acréscimo, é sempre um motivo de satisfação. Primeiro, pelo encontro, segundo, por esse, né, esse momento de aprendizagem, que são as bancas. Eu quero aqui também agradecer ao Rodrigo e ao Elvis pelo convite, cumprimentar o professor Luiz Botelho, esse colega de longas datas aí, um dos, digamos, fiadores desse processo também, né? Cumprimentar também os demais em nome do Gerardo, que está aqui presente, né? Que está online também, né? E vamos então ver que comentários é que eu tenho sobre seu trabalho. Rodrigo, eu gostei demais do trabalho, porque para mim foi bem interessante retomar essa discussão, porque você trabalhou com material que eu já fiz parte de algumas bancas, né? E como eu não sou realmente educador musical, eu conheço esse processo a partir das pesquisas que você teve acesso e das bancas e das discussões e das orientações do Botelho, do Elvis. Então, para mim foi um prazer enorme retomar essa discussão. Então, eu vou elencar aqui alguns pontos que eu acho relevantes no teu trabalho, chover no molhado, mas eu acho sempre interessante e relevante essa temática dessa formação na UFC, principalmente por se tratar de uma institucionalização de uma prática, digamos assim, de formação de professores que vai se diferenciar de uma grande parte da formação de professores de arte do Brasil, aqui de uma maneira genérica, que as formações dos professores de arte, em geral, tanto nas artes visuais, como na música, como no teatro, como na dança, elas sofrem desse processo, de que lá tem outros nomes, mas se traduzem como essa prática conservatorial. No caso das artes plásticas, é muito mais uma prática de ateliê e uma visão mercadológica da formação que o pessoal entra na licenciatura, mas tem essa visão, e que se reproduz ao longo da formação de professores e que está presente. Acabei de dar um pigarrinho aqui. E que está presente sempre, como você detectou lá, em alguns elementos do currículo e nas práticas. Nas práticas dos professores continua presente, que aqui nós não estamos para demonizar ninguém, mas para entender os contextos formativos, e é exatamente isso que é interessante, essa discussão de entender esse contexto formativo, essa proposta, as contradições dentro da proposta, que a proposta não consegue mudar toda uma estrutura, mas ela consegue já apontar e começar a mudança. Ela não consegue mudar a cabeça dos que já foram formados
e que estão chegando e se agregando, mas consegue já estar essa mudança. Então, acho que o ponto mais interessante do teu trabalho é tocar nisso, tocar nessa discussão sobre formação de professor, especificamente aqui a formação do professor de educação musical, professor de música, com uma visão realmente de educação musical e não com a visão de formação de músicos profissionais, que é o que acontece na área de arte de modo geral, é a formação do artista, e não a formação do professor de arte, né? Eu parabenizo também pela forma como você escreveu a sua introdução, onde você trabalha muito bem o seu encontro com o objeto de pesquisa, você vai fazendo através de um relato autobiográfico. Eu acho que isso tem muita influência do Elvis, que ele tem participado de algumas, mas eu ainda tenho dificuldade nessa coisa de trabalhar com relato autobiográfico. Eu sempre tenho orientantes que trabalham isso, e principalmente nessa parte de justificar o objeto de pesquisa é muito interessante você apresentar o porquê e qual é a sua propriedade em estar trabalhando aquele assunto. Então, eu achei bem interessante a forma como você apresenta. Eu acho que isso é um destaque no seu trabalho, porque isso estimula e porque está bem escrito também, né? A se pensar a pesquisa a partir da sua formação. E isso eu acho que é determinante nessa discussão. É se pensar a discussão aí, pesquisa e formação, e a formação como sendo uma etapa dessa reflexão sobre os processos de pesquisa sobre a aprendizagem e ensino de arte. A formação tanto do professor que está se licenciando, como o professor que está conduzindo esses professores de licenciatura, né? Que é o que aponta esse trabalho. A abordagem conceitual do tema eu achei que foi bastante pertinente e foi bem conduzida, que foi ancorada nas estruturas que eu já tenho participado das bancas, da linha de pesquisa de educação em currículo e ensino, do eixo de ensino de música, onde tem sido pontuado, você pontuou muito bem aqui, as diferentes concepções teóricas e práticas de educação musical, pautando hábitos em Bourdieu, do ponto de você poder elaborar bem a sua discussão, né? E o hábitos e a educação musical, você tomou aí para pautar do ponto de vista teórico com Pássaro, Matos e Pereira. Eu achei também que foi bem pertinente essa forma como você conduziu, né? A pesquisa documental também considero satisfatório a forma como você abordou os documentos e reuniu esses principais marcos históricos aí que existem sobre o processo de institucionalização da educação musical na UFC, né? Trabalhando com as dissertações e teses. Destaco também o cuidado com a apresentação do caminho metodológico, foi muito bem conduzido, apresentando os aspectos teóricos, apresentando o modo como você elegeu o que é que podia estar, digamos assim, sendo contemplado e por quê, e o que é que está sendo excluído, né? Então, acho que foi muito bem, especialmente quando você fez também a análise muito bem fundamentada em Bardan. Já o trabalho de mestrado eu acho que foi muito cuidadoso, né? E você também abordou aqui, de um modo geral, uma coisa que do ponto de vista prático para mim ainda é para destacar, que é os limites que é uma coisa que o trabalho discute implicitamente, esses limites do acesso dos professores, dos educadores, dos professores, a essa formação em uma educação musical pautada, digamos assim, num aspecto mais democrático, que é essa coisa de se discutir a não exigência das habilidades específicas na entrada do curso superior, que é a inovação do curso, que eu acho que é o que realmente chama atenção. Ainda destaco que, para mim, foi muito satisfatório ver aí no destaque
dessa institucionalização, o reconhecimento do trabalho da professora Isaíra Silvino, que eu acredito que todos nós ainda estamos muito assim, sentindo a sua falta, né, que é recente, e também da professora Aniório, que deu uma contribuição enorme aí ao programa de educação, e aí o reconhecimento dela, eu fiquei muito feliz de parecer esse reconhecimento dela nesse processo de democratização, de ser alguém que está interferindo na não exigência disso, que é bem a cara da Aniório, o trabalho dela nessa busca de democratização. É muito bom a gente ver os colegas reconhecidos, principalmente esses que estão se ausentando recentemente, né, da vida acadêmica, né? E eu não tenho questionamentos, porque o que eu geralmente faço, o Elvis e o Botelho sabem, é muito mais essa observação de pegar o trabalho e ver como foi construído teórico e metodologicamente e ver a coerência. E para o trabalho de mestrado, eu acho que está muito bom, então eu não tenho questionamento sobre isso. Mas para qualificar aqui a sua apresentação e a nossa discussão, eu tenho uma pergunta de cunho mais pessoal que tem a ver com essa coisa da formação do pesquisador, que eu acho que agora já está aí se preparando para alçar um outro patamar, que eu acredito, né? Quando você está aqui terminando o mestrado, já está pensando em outras coisas, e a gente torce, né, que seja assim. Então, eu queria saber, desses conhecimentos produzidos e vividos na pesquisa atual, qual ou quais destes o professor Rodrigo incorporou, assim, que é que ele consegue destacar que ele incorporou desses conhecimentos que ele vivenciou recentemente na pesquisa, ou que ele pretende incorporar na sua vida profissional ou na sua prática docente, certo? Esses são meus comentários. Eu posso responder agora, ou eu junto com o professor Luiz Botelho? Quem conduz a banca que vai dizer. Eu passo a palavra agora para Elvis. Muito obrigado, Álvio. Muito obrigado. Sim, Rodrigo, você pode responder. Então, professor, muito obrigado pelas suas considerações, tá certo? Fico muito feliz por o senhor ter compreendido e gostado do trabalho de fato. E eu acho que durante esse processo da construção da minha pesquisa, o que mais me marcou é a forma em que eu que eu tento na minha prática profissional reproduzir o conhecimento musical, né? Tentando e buscando me entender com o campo qual eu estou atuando na educação básica, né? Com estudantes e alunos que não têm o acesso ao conhecimento musical de uma forma em moldes elitistas, posso até dizer assim, e como o meu trabalho ele pode democratizar esse conhecimento. Então, compreendendo o contexto e a situação social do meu aluno, como eu posso me apropriar disso e elaborar estratégias para que o meu objetivo, que é ensinar música, possa de fato ser efetivo. Então, eu acredito que a minha pesquisa ela foi fundamental para que eu pudesse até mesmo melhorar as minhas práticas dentro da sala de aula com essa função de democratizar também o conhecimento da música, o acesso à música na minha cidade, no ambiente, no trabalho em qual estou atuando atualmente. Ok, gostei. Ficou satisfeito, Álvio? Sim. Mais uma vez, muito obrigado, querido. É sempre um prazer encontrar aqui com você nessas situações. Eu espero que dentro em breve a gente possa passar por essas situações presencialmente, no mesmo espaço físico. Com certeza. Toma daquele cafezinho, né? Aqueles biscoitinhos. Fica sempre mais agradável. Muitíssimo obrigado. E antes de passar a fala ao professor Botelho, eu gostaria de registrar a presença do professor Gerardo Silveira Viana Júnior, que é vice-líder do Grupo de Pesquisa Patativa, Docência, Arte e Vida, e também do professor Erwin Schrader, que foi um dos sujeitos implicados citados pelo Rodrigo na sua pesquisa. Então, passaremos a palavra agora ao professor Luiz Botelho. Obrigado, bom dia a todos.
Bom dia. Todas. Eu gostaria de inicialmente agradecer o convite, Rodrigo e Elvis. É sempre uma alegria ver o crescimento do grupo de pessoas que se interessa por essa temática da música, do seu ensino e das maneiras como se faz isso no Brasil. E quero dizer também da minha alegria de encontrar as pessoas. O professor Álvaro tem sido um dos melhores representantes do espírito da academia, que é essa colaboração, não é? Entre instituições, essa troca. E isso recupera uma das melhores tradições que a universidade tem, que é uma tradição que vem das corporações de ofício, do mundo do trabalho material, onde a avaliação do mérito de uma determinada proposta é avaliada pelos integrantes diversos, não é? E isso, então, é que nos dá um sentido de continuidade com algumas experiências e nos aponta um futuro muito interessante e que já está fundamentado na sua análise, Rodrigo, da questão de uma perspectiva mais democrática de acesso a esses saberes. Dizendo isso, então, eu quero, em primeiro lugar, chamar a atenção para alguns aspectos que Aldo já ressaltou, que é o interesse na formação do professor. Ainda bem que isso vai ficando claro, esse curso é de formação de professores. Então, por acaso, a pessoa pode ser um performer excelente, mas o foco é a formação do professor, para trabalhar na escola. A segunda coisa interessante é a adequação da teoria e do método ao objeto. E aí você está completamente de parabéns, não é? E da agora para frente a gente fala que tem um diálogo Bourdieu, Pereira, Bardin, Fernandes. Quer dizer, esse quarteto, não é? Porque você fez uma coisa muito, muito boa. Quer dizer, eu acho que agora a gente já tem essa base, não precisa mais se perguntar de novo, voltar aos gregos de novo para saber se pode, né? Está tudo colocado. E, felizmente, você escolheu 3 conceitos da tradição bourdieusiana, que é hábitos, campo e capital, que são perfeitos para explicar o que a gente quer estudar, não é? E o trabalho do Marco Pereira está excelente, né? Raras vezes a gente encontra um trabalho tão tão inteligentemente, um olhar tão percussiente sobre essa realidade, os detalhes da legislação, que são todas coisas um tanto aborrecidas para algumas cabeças como a minha, mas que precisa ser visto. Às vezes a lei diz uma coisa, mas significa outra. Precisa olhar para dentro disso com competência. Então, esses aspectos, então, tornam o seu trabalho uma coisa muito interessante, muito relevante, não é? E significa para nós também um ganho. Quer dizer, nós vamos contando a nossa história e nos apropriando dela. E esse é o papel da narrativa. Você conta, você se apropria, você incorpora, não é? E nós vamos construindo com isso esse coletivo, esse saber coletivo a respeito do que nós fazemos, explicitando quais são as intenções que estão aí. Elas são todas absolutamente corretas do ponto de vista teórico-metodológico e do ponto de vista ético-político. Então, esses são os aspectos que eu acho importantes. E, lembrando uma coisa que nós discutimos muito também, isso se vincula a uma crítica que nós fazemos à postura conservatorial. Não para demonizá-la, como Aldo já disse muito bem, mas para compreender. Então, já Machado de Assis, em 1880, naquele famoso conto que nós citamos muito, Um Homem Célebre, chama atenção para isso. Então, é um músico no Brasil que quer ser um compositor europeu. É o maior sucesso fazendo modinhas, mas ele é triste, porque ele quer fazer as sinfonias. Então, essa coisa das ideias fora do lugar
que estão muito na nossa sociedade contemporânea, que estão muito na tragédia, na distopia que nós vivemos hoje, e que, se a gente quer ter uma perspectiva de futuro, é compreender esse nosso passado. E esse nosso passado é que nós não passamos a limpo ainda, não ajustamos conta com esse passado. Me lembro das contribuições do professor Gerardo no nosso último encontro de pesquisa, onde essas questões foram colocadas com muita justeza. Então, nós temos um passado colonial e um passado escravista. Nós temos que compreender o que significa hoje. Então, tem 140 anos que essas coisas foram, em princípio, abolidas e estão aí, em grande medida, como ideias, como assombrações que não nos permitem avançar o tanto que nós poderíamos. Então, quero dizer com isso, parabenizá-lo pela qualidade do trabalho, pela maneira tranquila, que reflete muito a orientação de Elvis, de se apropriar dessas coisas, se apropriar desses processos todos, compreender o fundamental que nós precisamos, como a gente conversava no início. Nós ainda temos no Brasil uma situação que é interessante, que precisa ser compreendida, que é a questão da relação entre escrita e oralidade. E como é que nós vamos tocar essa relação para frente? Qual é o lugar da oralidade? Qual é o lugar da escrita? Como é que isso dialoga? Essa dimensão democrática desses trabalhos todos, especialmente nas artes, tem que deixar isso claro. É uma relação que precisa ser explicitada e esclarecida em que termos vai se dar, de tal maneira que a gente possa ter uma atitude eticamente correta a respeito disso. Gostei muito também da maneira, inclusive, esquemática que você colocou o reconhecimento das contribuições do passado. Isso faz parte da nossa narrativa. E, felizmente, nós tivemos mulheres maravilhosas que nos ajudaram nesse passado. E devemos deixar essa gratidão clara, né? Porque foram contribuições importantíssimas. Nós estamos aqui, em grande medida, por conta delas. Finalmente, a questão essa ênfase que eu estou dando a essas dimensões maiores, estruturais, de considerar a colonialidade, escravidão, é porque nós estamos vendo, neste momento, que essas coisas continuam a nos assombrar e a nos prejudicar do ponto de vista da construção de uma sociedade democrática. Se nós queremos, de fato, uma sociedade democrática, temos que acertar as contas com esse passado. E temos que acertar as contas com esse passado de uma maneira que vai ser cara, porque é uma coisa realmente cara, em todos os aspectos. A quantidade de sofrimento, de sangue, de indignidade, isso tem que ser corrigido, tem que ser, de fato, acertado. E as artes podem fazer a sua parte nesse processo, não é? Com isso, compreendendo, incorporando esses saberes, e era a isso que eu me referia à contribuição do professor Gerardo no ELES, né? Que relação nós vamos, então, estabelecer no campo das artes com esse nosso passado, que deve e que bebe na ancestralidade e que bebe no pensamento encantado, além das tradições dessas epistemologias hegemônicas que vêm da Europa. Então, quando nós pensamos em ensino de música, essas grandes tradições civilizatórias devem estar presentes. E presentes com tranquilidade, com competência. Olhar para outra contribuição que foi maravilhosa, do professor Babina, com relação da recuperação das tradições dos povos originários, dos povos indígenas. Veja, então, nós temos chance de pensar uma educação musical que olha para essa nossa formação enquanto povo, enquanto nacionalidade, e tenta botar as ideias no lugar. Nós não dependemos só de uma tradição europeia. Nós somos aqueles negros, aqueles índios, aqueles portugueses, aqueles espanhóis, aqueles holandeses, está tudo dentro de nós. E é isso, então, que
a educação artística, a educação musical permite fazer a partir de uma reflexão de tão boa qualidade como essa que você apresenta aqui agora. Então, é isso. Eu acho que esse seu trabalho tem todos os elementos de uma dissertação muito bem realizado, né? E nos ajuda a fazer essa coisa que o Robert Schwartz chama a atenção, botar essas ideias no lugar. Botar as ideias no lugar é reconhecer esse nosso passado e pensar integradamente nisso toda coisa junta, não é? O que não faz sentido é nós termos aquela tradição conservatorial que o Marco Pereira denuncia, com muita propriedade, de nos filiarmos a uma tradição europeia que não faz o menor sentido. Então, ela tem que ser filtrada pela nossa experiência da ancestralidade e do pensamento mágico encantado americano. Sem isso, vai continuar sendo ideia fora do lugar. Agradeço pela sua atenção e pela oportunidade de ter visto o seu trabalho, não é? Agora tacar-se para frente, você tem todas as condições de levar essas reflexões de uma maneira ampliada para uma reflexão de doutorado, onde você precisaria de mais tempo, porque tem coisas que a gente está se devendo. É olhar, então, para esses fundadores de um passado mais remoto. Você fez uma ótima recuperação imediata, agora precisa olhar um pouquinho mais para trás. E articular essa coisa da formação musical aqui com essas outras dimensões que a teoria que você está utilizando já permite. Então, inserir nessa reflexão mais ampla no trabalho de doutorado, como é que fica, por exemplo, as relações desse campo musical com o campo econômico, financeiro, com o capital mesmo, né? Que nos ajudará, então, a ter uma maior clareza sobre aspectos estruturais, que não é que determine o que a gente faz, mas é que eles estão aí e não podem ser ignorados. Tá bom? Então, parabéns ao Elvis, parabéns ao Rodrigo, e foi ótimo ver o seu trabalho. Obrigado. Muito obrigado, professor Botelho. Rodrigo, você gostaria de dizer alguma coisa? Muito obrigado, professor Luiz Botelho. O senhor também participou da minha formação como professor de música, né? Foi minha primeira aula no curso de graduação e hoje ele está aqui avaliando o meu trabalho de mestrado. Eu fico muito feliz em ter o senhor aqui também na banca, tá certo? Muito feliz pelas suas falas e acreditar que realmente o trabalho os outros educadores que também estão aqui, né? O professor Erwin, o professor Gerardo, contribuíram também para que eu pudesse estar aqui fazendo esse trabalho em defesa da democratização do acesso ao conhecimento musical. Todos os outros professores que estão aqui, eles também foram fundamentais, professor Elvis, fundamentais para poder haver esse processo dentro da nossa cidade. Muito bem. Muito obrigado, professor Botelho. Rodrigo. Bom, o Rodrigo está aqui cumprindo o 6º ano daqueles 10 do convite que o professor Botelho sempre faz a todos os estudantes que chegam. 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado e 4 anos de doutorado. Então, ao mesmo tempo em que ele termina o 6º ano, ele recebe o convite para encarar os próximos 4, que eu, sinceramente, espero que ele o faça, porque foi uma das pessoas com as quais eu trabalhei que menos trabalho me deu. O Rodrigo tem uma autonomia de trabalho que todo orientador gostaria de encontrar nos seus orientandos. Então, eu sei que ele se articulou muito com os colegas, conversou muito com os colegas, principalmente com o Yuri, né? Foi uma pessoa também que está nesse processo agora, indo para o 8º ano, já ele chega no 10º. E é muito bom ver que esse convite que o professor Botelho nos lançou, lá na primeira aula do curso, em 2006, continua reverberando e dando resultados, né? Sempre nesses momentos,
nessas defesas que dizem respeito ao curso, às conquistas, né, que, por mais que a gente, às vezes, tenha um olhar um tanto quanto desesperançado diante de algumas possibilidades de retrocesso ou diante de uma situação extremamente caótica pela qual o país está passando, a gente precisa respirar e, ao respirar, perceber que nós estamos avançando. Então, Rodrigo, o seu trabalho é um avanço, é mais um passo que nós estamos dando em direção àquilo que a gente suspeita que seja uma democratização do acesso ao conhecimento musical, mas que a gente também pensa ser uma formação humana mais profunda e menos vinculada aos interesses do capital e do capital neoliberal, esse que está aí, né? E que leva a toda sorte de corrupção, de desvio de vacina e etc, etc, e etc. Mas eu gostaria de lhe agradecer e agradecer aos professores, trazendo uma passagem do livro Ah, Se Eu Tivesse Asas, da professora Isaíra Silvino, que no final, o último capítulo do livro se chama Aqui, Academia, apertando o rabo da gata, ela mia. Então, ali, a professora Isaíra nos diz o seguinte: defendo a necessidade de cada um de nós nos tornarmos pesquisadores de nossas práticas, para construir, sistematizar e socializar as reflexões daí advindas. Nosso tempo não é mais o tempo de artistas profetas, mas de artistas inseridos na realidade vivida. Defendo que não basta só a gente ficar falando de nossas experiências. É necessário construir reflexões sobre elas, para que se possa saber cada vez mais sobre o valor dos métodos de trabalho que descobrimos em nossas práticas, aperfeiçoá-los, multiplicá-los, ampliá-los, socializá-los, expor tudo ao crivo das críticas, para que se saiba cada vez mais como descobrir as riquezas e potenciais de nossos alunos e as nossas próprias. Façamos teorias destas nossas práticas para entender, compreender, teorizar, agir e para tomar o partido da alegria, da solidariedade, das crenças nas mudanças, na construção de um mundo melhor, de um eu melhor, de um outro melhor incorporado ao meu eu. Páginas 288 e 289 do livro Ah, Se Eu Tivesse Asas, da professora Isaíra Silvino. Bom, a banca agora se reunirá secretamente num link que eu acabei de enviar para os professores através do WhatsApp. Eu espero que tenha chegado aí. Chegou? Então, a gente desliga o microfone, se a gente for permanecer nesta sala, vai até lá, esta sala continua aberta, e daqui a pouco nós retornaremos. Rodrigo, parabéns pela apresentação, meu caro. Eu, a cada slide, lembrava de todo o processo de escrita. Parabéns por ter chegado até aqui e alcançado esse processo de apresentação com tanto êxito. Obrigado também, viu, Yuri, por ter me ajudado tanto nesse processo, viu? Fico muito feliz mesmo, muito agradecido por você ter me ajudado muito. Rodrigo, parabéns. Obrigado, tio. Vai dar tudo certo. Muito bonito o trabalho, viu? Bem legal. Estamos ouvindo vocês na outra sala, viu?
Cá estamos nós, de volta. Professor Albio voltou. Tchan, 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 tchan. A conversa estava boa. Sim. A conversa estava boa aqui, né? Ai, ai, ai. Cadê o Albio? Deixa eu ver aqui. Eu estou aqui, já me viu aí na foto? Ah, tá certo. Ok, você voltou. Então, estando a banca de volta a este ambiente, eu vou proceder à leitura da ata. Ata da sessão de defesa de dissertação de mestrado, Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-Graduação em Educação. Como parte das exigências para a concessão do grau de mestre, às 10 horas do dia 9 de outubro de 2021, realizou-se a sessão pública da defesa de dissertação de mestrado do aluno Rodrigo Fernandes de Lucena. O trabalho tinha como título o processo de institucionalização da formação inicial de professores de música na UFC. Compunham a banca examinadora os professores doutores Elvis de Azevedo Matos, orientador, José Álbio Moreira de Sales e Luiz Botelho Albuquerque. O candidato expôs oralmente a dissertação. Em seguida, os membros da banca procederam à arguição e a sessão foi finalizada com a aprovação por parte da banca examinadora do trabalho sem ressalvas. Foi lavrada a presente ata, que abaixo é assinada pelos membros da referida banca. Fortaleza, 9 de outubro de 2021. Obrigado, muito obrigado, gente. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. As pessoas que quiserem ligar seus microfones e aplaudir podem fazê-lo. O Gerardo está dizendo que gostou desse suspense que você fez aí. Excelente. Pausa dramática. O Correta chamava de silêncio expressivo. Então, Rodrigo, você gostaria de dizer alguma coisa? Não, gostaria de agradecer ao senhor, muito obrigado por ter participado e ter me acompanhado esses 2 anos e 2 meses. Fico muito feliz de ter trabalhado com o senhor. O senhor é uma pessoa incrível, super compreensiva, muito paciente, né? Agradecer o Yuri, que foi, assim, uma pessoa que me ajudou pra caramba, que fizeram, se não fosse o Yuri assim também, eu acho que o trabalho não teria ficado com tanta qualidade, porque ele me ajudou muito, né? A gente até conversou com o tio Elvis se ele não podia ser o co-orientador do trabalho, porque ele foi maravilhoso, né? Gostaria de meus amigos que aqui estão, né, também que participaram desse processo, Reinaldo, Josen, né, o Adriano, o Edivar, que estiveram ali comigo, e muito feliz, muito obrigado, professor Luiz Botelho, professor Álvio, que participaram dessa banca, fico muito feliz e muito agradecido pela presença de todos. Eu agradeço, Rodrigo, a possibilidade de ter trabalhado com você mais uma vez e agradeço a generosidade de todas as pessoas que aqui estiveram. Essa luta pelo acesso ao conhecimento, não apenas ao conhecimento musical, mas pelo acesso ao conhecimento através de instituições públicas, é uma luta do povo brasileiro, uma luta de todos nós. Nós aqui, professor Botelho, professor Álbio, professor Evin, professor Gerardo, você, Rodrigo, Leonardo do Rio, nós que somos agentes públicos, nós temos uma responsabilidade muito grande em nos posicionarmos diante de qualquer possibilidade de retrocesso. É preciso que nós estejamos vigilantes, mas sempre buscando, como diz Isaíra, o caminho da felicidade em si mesmo e no outro. Muito obrigado e até a próxima. Estou encerrando a gravação. E está finalizado o ritual de defesa. Muito obrigado a todos.
Parabéns, Rodrigo. Obrigado, tio G. Parabéns, Rodrigo, você merece, cara. Obrigado, Um Edivar. abraço, cara. Parabéns mesmo. O doutorado é bem ali, viu?